O Papo de Cabine, ele nasceu para levar temas importantes que ouvimos no dia a dia das cabines para além da estética. Hoje, o tema é Outubro Rosa. Nós recebemos convidadas muito especiais da Rede Feminina de Combate ao Câncer para falar um pouquinho sobre prevenção e o acolhimento sobre a vida. Meu nome é Michele, eu sou paciente voluntária na Rede Feminina, atuo desde 2018 e também atuo como coordenadora do grupo de apoio às pacientes oncológicas. Eu sou Letícia, hoje estou responsável, coordenadora do setor de educação da Rede Feminina, um setor que é responsável para levar informações a respeito dessa patologia que muitos ainda sentem medo só de falar o nome. Diante das nossas informações que levamos nas nossas palestras, dos nossos panfletos e banners que a gente acaba elaborando e mostrando para a sociedade, a gente mostra que, se detectado a tempo, essa patologia ela tem cura. Chega a ter até 98% de cura. Eu queria entender um pouquinho como que é o acolhimento das pacientes quando elas descobrem que tem a patologia, quando elas entram em contato com vocês, como que é o passo a passo, o que tudo vocês fazem para essas pacientes? Então, quando a paciente entra em contato com a Rede Feminina, primeiro momento a gente acolhe ela, faz um cadastro que ela tem que ter na Rede Feminina, e aí a gente tem todo o acolhimento para ela e tem todas as terapias. A gente tem psicóloga, nutricionista, yoga, reiki, acupuntura, auriculoterapia. Então tem várias terapias ali, vários profissionais que acolhem ela e dão todo esse suporte emocional, que quando ela descobre, a pessoa ela fica sem chão, sem rumo, né? Então a gente eleva essa autoestima e junto com os grupos de apoio, uma acolhe a outra e é uma troca, né, experiência com a outra. E aí nisso elas conseguem elevar a autoestima. A gente tem relatos de várias pacientes que chegam na Rede Feminina, que elas falam depois que elas já estão curadas, né, que quando elas chegaram elas pensaram que iam morrer, que não iam ter mais cura, mas que com a Rede Feminina e com as outras pacientes dando aquele entusiasmo para elas conseguiram se reerguer, elas mudam, elas entram uma pessoa e saem outras. Tem vários relatos. E ainda assim, elas ajudam toda a família. Elas mudam, às vezes, todo o contexto familiar. Porque você sabe que a doença, ela tem alguma coisa para você, há um alerta, né, na família. Então, ela consegue estar remanejando, assim, toda a família, auxiliando, né, trazendo experiência, né, todo o conhecimento que ela tem ali na Rede Feminina. Até uma das coisas que a gente aqui nos bastidores estava conversando é sobre esse mito que a gente tem de quando receber uma notícia ou um diagnóstico sobre algo nas mamas ou no colo do útero ou qualquer outro sinal que a gente vai falar um pouquinho também, o quanto que pesa esse diagnóstico no nosso psicólogo. Então, o quanto é importante esse apoio, até para saber que, gente, não é o fim. Às vezes é só o começo, porque muda totalmente a vida das pacientes que estão sozinhas e quando elas recebem o apoio de uma rede que já tem conhecimento, né? Isso, elas chegam lá às vezes deprimidas, né? Sem autoestima, que já começaram a fazer as quimioterapias e com a Rede Feminina e com esse nosso apoio, elas conseguem se reerguer novamente, né? E continuar a vida, né? Que a doença não é o fim, né? É só um recomeço. Então, se diagnosticado precocemente, bem no início, consegue ter cura 100%. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a importância da prevenção. Por que o autoexame e as consultas regulares são essenciais para esse momento das mulheres? Eu tô rindo porque, assim, eu sou uma mulher vestida de capa de super-heroína que eu levei aqui um puxão de orelha antes e deve ter muitas assim. Então, por que isso é tão importante? Eu pergunto pra você, mulher, quem é o ser que você mais ama nessa vida? Ai, já me fizeram e eu já respondi errado. Porque quem você mais ama? Os meus filhos. E se você não se amar como prioridade, o que será dos seus filhos? Não vou estar aqui para poder cuidar deles. Você já fez o seu preventivo esse ano? Não, vou fazer. Você faz o seu autoexame mensalmente 7 ou 10 dias após a sua menstruação? Não. Porque no período menstrual o nosso seio fica mais sensível. Então, de 7 a 10 dias após a menstruação,
deve ser feito esse autoexame. Ou faz no chuveiro, a mãozinha atrás na nuca, faz esse movimento aqui, em volta de todo o seio, vai até a axila, porque lá eu posso ter os gânglios linfáticos afetados. Baixou, vai até a saboneteira, veja se não tem nada aqui em cima. Fiz de um lado, faço do outro. Mas isso é mensalmente, porque dependendo do tipo de câncer, no mês você não tem nada e no mês seguinte você já tem algum nódulo aqui. Mas vale salientar também que nem todo nódulo é um tumor, ele pode ser um acúmulo de água, um cisto sebáceo. Então não se assustem se encontrarem algum nódulo. A partir do momento que vocês encontram algo no seio, procurem um especialista. Tirem a dúvida. Por quê? Mas eu tenho meu médico somente daqui a 6 meses. Daqui a 6 meses já pode estar bastante avançado. Então façam isso como prevenção. Exame preventivo. Iniciou a vida sexual, a mulher pode estar fazendo ali na rede conosco. As meninas que são de menor, que já têm uma vida sexual ativa, elas precisam ir acompanhadas de um adulto responsável. E acima dos 18 anos, você só liga, agenda e vai ali, não espera mais do que 10, 15 minutos, sai dali com o exame feito. A partir do momento que você recebe o resultado, se houver alguma intercorrência, a enfermeira chama, explica que devem ser feitos exames complementares, e esses exames, então, nós temos clínicas conveniadas que fazem um preço mais acessível a partir do momento que estiveram na rede fazendo preventivo e consultando conosco. Então, somente a partir desse momento que a paciente esteve ali e fez esse preventivo. E aí faz todo um acompanhamento, depois até com o médico, se necessário, a gente acaba encaminhando. Mas a prevenção, eu sempre digo para todas as mulheres, aquilo que não é dito não é lembrado, o que não é lembrado cai no esquecimento, e o que cai no esquecimento torna-se natural. E aí você naturaliza, não, mas eu não tenho nada, eu não sinto nada. O que a gente ouve muito também é o mito de que quem procura acha. Peque pelo excesso e jamais pela falta. Então, em primeiro lugar, a gente faz o exame ginecológico, aí se detecta alguma coisa, o próprio médico ginecológico ele vai encaminhar para o mastologista, que é o mastologista que cuida das mamas. E então aí ele vai avaliar, ver se precisa fazer ultrassom, se precisa fazer uma ressonância, se precisa fazer uma mamografia. Aí ele vai auxiliar tudo o que precisa fazer nesse primeiro momento. E aí, caso tiver um diagnóstico, aí vai ser encaminhado daí pro oncologista. Tem alguns mitos que são comuns que vocês escutam das mulheres que elas ainda acreditam sobre essa patologia? Sentir alguma coisa ou não sentir nada? Quem procura acha? Os mitos mais comuns que vocês escutam que não é verdade sobre isso? Essa doença só dá em pessoas velhas. Isso é verdade. Eu tinha, mas eu sempre achava que, nossa, pela minha idade, talvez eu não seria... Nós temos alguns critérios que podemos dizer que dependem de nós e outros não. Por exemplo, a idade. Nós temos como parar a nossa idade? Não. Menstruar cedo, entrar na menopausa tardiamente, independe de nós, é o nosso organismo que responde. Então são fatores que independem, por exemplo, mas existem os fatores que dependem única e exclusivamente de nós. A questão genética também. Eu não escolhi o meu pai e minha mãe, é uma questão genética. Então, se eu tenho na minha família a minha mãe ou a minha avó que já teve essa doença, eu preciso estar atento. Então, por exemplo, a mamografia pelo Sistema Único de Saúde, ele preconiza, o INCA, o Instituto Nacional dessa Doença, preconiza que a mamografia deve ser feita a partir dos 50 anos. Essa semana saiu uma resolução a partir dos 40. Porém, se você tem histórico familiar, você pode dizer para o seu médico na sua consulta que ele vai questionar. Tem alguém com esse histórico na família? Você vai dizer, tenho. A minha avó, a minha tia. Ok, então é um direito que lhe cabe e que você pode antecipar a sua mamografia antes dos 40 anos. Aí tem os critérios também que dependem única e exclusivamente de nós. Sedentarismo, obesidade, má alimentação, estresse. Então, são fatores que dependem única e exclusivamente de nós.
Nós é que precisamos controlar esses fatores. Do contrário, a obesidade tem pesquisas já que mostram que as células adiposas elas acabam desencadeando células doentes. Praticar um exercício físico, Letícia, então significa que eu preciso sair daqui e ir para a academia diariamente? Não. Se você mora distante do seu trabalho, vem de ônibus ou desça umas 2 ou 3 quadras antes, mas faça esse exercício regularmente. Venha de bike, pedale, faça algum exercício que movimente o teu organismo. E a alimentação saudável é fundamental. Quando falamos em alimentação saudável, não é nada sofisticado. Eu costumo dizer que é a comidinha da vovó. É o nosso arroz, feijão, a nossa proteína e, principalmente, frutas, verduras e legumes. Tá? Esses são fundamentais na nossa alimentação. Então, precisamos estar super atentos, porque são fatores que dependem única e exclusivamente de nós. Isso é tão importante, né? Porque nos dias de hoje a gente é tomado por fast food. Mais rápido. É tudo quanto mais rápido. Vê que a gente falando da saúde mental, mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Para vocês terem uma ideia, tem uma empresa, lógico que eu não vou estar falando o nome, mas ela tem um projeto que em menos de 10 anos está lançando salmão industrial. Uau! Vocês olham o salmão, ele tem até aquela capinha de gordura do que é pescado no mar. Que loucura, gente. E aí eu questiono, é uma alimentação saudável? Não. Eu costumo dizer nas minhas falas que descasque mais e abra menos. É um belo lema pra gente até levar. Descasque mais. Tudo que é natural sempre é muito mais saudável. Porque nenhuma empresa alimentícia vai colocar no verso do rótulo do seu produto contém acidulante, contém antioxidante, contém produtos cancerígenos. Nenhuma doença. Nenhuma empresa alimentícia vai fazer isso. Mas nós sabemos que, se tomarmos como exemplo o leite quando tirado da vaca, você deixa ele de manhã até a noite, ele já está azedo em cima da pia. Dentro de uma caixinha ele dura o quê? 8 meses, 1 ano. E aí é um processo natural? Não, a gente sabe que não é. Então, o que pudermos evitar de alimentos industrializados e optar por uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos, praticar alguma atividade física, ter essa alimentação, ter amigos, tirar de dentro do seu coração sentimentos negativos, o estresse excessivo, mágoas, ressentimentos. Tem pesquisas que já mostram que sentimentos negativos são desencadeadores de células doentes. Nossa! Tá? Então, tenha amigos, sorria mais, seja mais feliz. Tenha uma crença, independe da porta da igreja que você frequenta, mas tenha uma crença. Seja firme, tenha uma crença em Deus, tenha uma crença num ser superior. E alimente o seu organismo, o seu corpo, não somente físico, mental e espiritual. Tenha lazer, faça uma boa leitura. Tenha tempo com seus amigos, tenha tempo com a sua família, com seus filhos. Isso é fundamental. Aí vocês podem me questionar, mas eu tenho tudo isso e a doença apareceu. Vamos fazer uma retrospectiva do meu histórico. Será que eu não fui fumante? Será que eu não bebi exageradamente? A doença não surge do nada. Sempre tem uma origem. Questões genéticas, como eu já disse, são fundamentais também, precisam ser acompanhadas, mas o meu estilo de vida vai determinar como eu vou viver. Então tem até uma frase que diz que a nossa vida, o nosso corpo é aquilo que nós comemos. Então, se eu me alimento de porcarias, né, de alimentos ruins, consequentemente eu vou estar desenvolvendo obesidade, o sedentarismo, que vai causar diabetes, vai causar problemas cardíacos, vai causar uma série de outras doenças, vai acabar desencadeando. Com certeza. A gente tem que ter um equilíbrio. Ainda mais nos dias de hoje, que eu digo, gente, é mais fácil para a gôndola do mercado, já está pronto, chega em casa, coloca no micro-ondas. Ou se programar, né? É porque hoje em dia eu vou colocar. Eu tive uma grande mudança na minha alimentação, me programando. Fazendo, né? As marmitinhas. Ou evitando de comprar besteira, o que é mais rápido. Não.
Eu não quero isso para o futuro das crianças. Então, eu também tenho que ser o exemplo. Então, não, vamos levar a tangerina, vamos descascar, vamos fazer o bolo na mão, nada muita... É criança, eles são bombardeados de coisas o tempo todo. Mas é tentar com que a gente mude a nossa rotina para ser exemplo também para os outros e o quanto isso... Super efeito. Os nossos filhos são reflexo da do gente. que eles observam em casa. Né? Então, se eu costumo levar para casa, eu vou dizer para vocês, eu também tenho filhos. Volta e meia, mãe, aquele salgadinho, você já viu quanto sódio tem? Você já viu quanto produto químico tem ali dentro? Sabe? Então a gente tem que levar essa reflexão e fazer com que eles pensem. Só que eu não posso ter um discurso contraditório à minha prática. Não adianta eu dizer, o salgadinho faz mal, mas eu tenho no armário a bolacha recheada, tenho o todinho, ou tenho os outros produtos industrializados. Então evitar ao máximo o produto industrializado e optar sempre por uma alimentação mais natural, que é muito mais saudável. E ajuda também daí, no caso de descobrir algo, a gente já estar um pouco mais preparados e firmes, pelo menos psicologicamente, eu acho que é mega importante. Eu tenho na minha família, depois eu vou pedir o teu relato, mas eu tenho na minha família meu pai que teve câncer. Pra ele foi um diagnóstico, assim, difícil. Acabou. E a gente, como filha, eu e minha irmã, a gente... Não é. Agora talvez comece uma nova fase na tua vida. Vamos olhar pro mundo de uma forma diferente. E a gente que diz que existe o DC, né? Antes do que ele teve e o depois do que ele teve. Porque ele foi completamente outra pessoa. Ele começou a valorizar começou a ser prioridade. Outras coisas. Exatamente. Então, e pra gente, claro, né? A primeira ligação de quando veio, eu lembro até hoje. Eu sentei, respira, chorei sozinha, mas não, vamos lá, a gente é uma família, vamos enfrentar isso junto. E o quanto é importante o nosso psicológico tá forte pra poder ser suporte de alguém, ou até nosso mesmo, né? Porque tirar um pouquinho a capa também é importante para pedir ajuda. E agora eu queria depois ouvir o teu relato. Como que tu descobriu? Com quantos anos você teve? Como que foi para você essa situação nesse momento da vida? E o que mudou depois? Eu tava fazendo exame de rotina e como na minha família já tem o câncer, né? A minha mãe teve câncer. E então o médico, como eu tinha 35 anos na época, o médico falou assim, vamos fazer uma mamografia, né? E aí a gente fez, eu sempre fazia ultrassom, mas nunca tinha aparecido nada, e na mamografia daí apareceu. Tava bem no início, ele já me encaminhou para um mastologista, e o mastologista já mandou fazer a biópsia, e da biópsia a gente já fez a cirurgia, eu retirei toda a glândula mamária, e aí tomei medicação, fiz o tratamento e tudo. E depois que eu tava 1 ano, que vai acompanhando, né, de 3 em 3 meses, depois de 6 em 6 meses, quando deu 1 ano bem certinho, a gente fez de novo a ressonância, e aí apareceu novamente. E aí, como eu já tinha tirado as glândulas, apareceu no gânglio. Né, nos gânglios linfáticos que são nos axilares. Então aí começou tudo de novo, né? Mais uma batalha. E aí fiz as quimioterapia, fiz 17 sessões de quimioterapia, tomei medicação, eu acabei agora minha medicação agora em maio, né, que eu ganhei alta. E aí é todo um processo, né? Tem dias que você tá bem, tem dias que você não vai estar bem, né? Então eu tive um processo eu tive muita crises de diarreia por causa da medicação. Então eu emagreci 20 quilos em 1 semana. Nossa. Eu fiquei internada. Então, tipo, quando eu voltei pra casa, eu só tava os ossinhos assim, sabe? Eu nem tenho quase foto daquela época. Mas aí o corpo é forte e ele vai se regenerando. Eu conheci a Rede Feminina também, me deu muito apoio na época. E dá sempre, né, o apoio aí para todas as pacientes. E assim a gente tem outra visão. Depois que você tem o diagnóstico, você para, pensa, analisa, né? A minha vida era bastante correria, né? Eu trabalhava na universidade, dava muita aula e tal. E aí a vida era uma loucura, era de manhã, tarde, noite, chegava tarde, acordava cedo, né? Então a vida era uma loucura. E aí você para, reflete, né?
É isso mesmo que você quer pra tua vida, né? Uhum. Depois de um susto, né? Porque isso é um susto, né? Uhum. Que a gente acorda pra vida e a gente reflete. E a gente muda totalmente. A gente fica outra pessoa. A gente fica mais calma, não dá mais tanta importância para aqueles estresses mínimos que a gente ficava, né? Uhum. A gente para, pensa e relaxa e continua a vida, né? Porque o diagnóstico não é o fim, é um recomeço da sua vida. Pra gente definir o que de fato é importante. Para ter mais atenção, né, no dia a dia, que a gente tem essa correria, né, as redes sociais, muitas, né, a gente não para, é muito estresse, né, é trânsito, é isso, é aquilo, né, Então a gente tem que saber absorver as coisas boas e saber diferenciar as coisas ruins, né, e eu sempre passei meu tratamento todo, pensamento sempre positivo, né? Isso ajuda muito. Saber acolher a doença, né? A pessoa tem que saber acolher a doença, porque às vezes ela se revolta, né? Porque eu tinha uma vida saudável, fazia atividade física, tinha uma alimentação boa, né? E aí você se pergunta por que aconteceu comigo, né? Então não adianta você ficar se perguntando por quê. Você tem que acolher a doença, se veio, é porque você é uma pessoa forte que vai enfrentar e não é o fim. Eu tive 2 vezes, estou curada 100%, estou aí. Sendo exemplo para outras mulheres. Sendo exemplo para outras mulheres, né? Que a gente acolhe lá na Rede Feminina. Tantas que vêm, né? E cada vez, quando eu iniciei na Rede Feminina em 2017, a gente era em 5 pacientes. E agora a gente tem cadastradas 175. E não deu nem... deu 2017, não deu, né? Quantos anos, né? Então... 8 anos. Então a gente vê aí por aí que o câncer, né? A gente tem que se observar o que está acontecendo, né? No mundo aí. Eu acho que é importante aqui, com a presença de vocês, vou falar algo que a minha puxada de orelha hoje, né? Porque saindo daqui, já vou marcar, já vou ir, vou mandar depois pra vocês a foto de que eu fui fazer. Gente, a importância de olhar pro lado, nós que trabalhamos aí, temos mãe, temos filhos, temos amigas de trabalho, pacientes. Em outubro eu vou pedir para que todas vocês, cada mulher que passar no dia a dia de vocês perguntarem se já tirou tempo de outubro ou vai fazer em novembro, vamos se programar para fazer o preventivo, para que vocês sejam, antecedam a doença, que não deixem se abalar e que vocês sempre vão ter um apoio dentro da rede de combate a essa doença. E tudo tem solução quando... diagnosticado precocemente. Isso mesmo. O quanto é importante isso, né? Eu ainda tô espantada com o número, porque pra mim... Vou colocar, não sabia que era 98%. Se a gente descobre antes, a gente tem a cura. Então isso é mega importante a gente saber antes do que a doença tomar conta da gente. É a gente que tem que comandar nesse momento, né? Isso, inclusive, a campanha desse ano é a prevenção é o melhor caminho. E realmente nós precisamos parar, é o que eu disse anteriormente, tirar aqueles 10 minutinhos, senão eu vou ligar, vou marcar e eu vou ter esse compromisso comigo mesma, porque se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar? Quando eu pergunto nas palestras, qual é a pessoa que você mais ama na sua vida? Minha mãe, Deus, meus filhos, não sei o que, não sei o que. Todos. Primeiro eu, depois eu e depois eu novamente. Porque se eu não estiver bem, o meu entorno, todos que estão em minha volta, também não estarão. Né? Então, nós precisamos ter nesse momento uma atitude egoísta de dizer que primeiro eu preciso estar bem. É como amar. Mas ela não consegue amar ninguém. Será que ela se ama no primeiro momento? Então eu preciso me amar, preciso me cuidar para depois então eu estar dividindo este amor e esses cuidados com quem está em minha volta. Mega importante. Uma reflexão que já tinham me perguntado, já tinha respondido, mas é mais forte do que a gente, né? A Cauana já perguntou. Ela falou, não, tu tem que se amar primeiro e de fato... E qual o momento mais importante, né? Qual é o momento mais importante da tua vida agora? E que sempre foi... Porque tudo pra mim era... Tudo, minto. Mas o trabalho era sempre prioridade pra mim, porque é muita gente que depende da gente e a gente sempre precisa ser forte e vestir essa... Levantar já sendo guerreira, né?
E errei nisso. Deveria ter sido uma princesa. E eu costumo dizer também que nós precisamos ter mais gratidão e menos reclamação. Ah, isso eu concordo. O acordar pela manhã. Obrigado, Deus, eu estou viva. Já é Tenho muito, uma família né? maravilhosa. Tenho alguém que me ama. Porque às vezes no dia a dia a reclamação se sobrepõe. Uhum. Né? Então nós precisamos ser muito mais gratas do que estar reclamando. Não são quantos não tiveram o privilégio de acordar hoje pela manhã, olhar para fora e dizer que dia lindo e maravilhoso e que bom, obrigada porque eu estou viva, eu acordei bem. E Muitas isso, pessoas não têm esse privilégio. eu acho que no dia a dia a gente vê muito isso. Eu sou tóxica positivamente, né? Aqui dentro. Pra mim, tudo é um motivo, pode ser a dificuldade que for, pode acontecer o que for, só tá acontecendo porque eu tive a oportunidade de ter. Então, se veio pra mim, eu consigo resolver. E aí, mas a gente é tomado, eu acho que por um excesso de informação de que hoje em dia é muito mais fácil a gente ver as pessoas reclamando do que tem, do que elas agradecendo pelo mínimo que tem. E, gente, estar vivo já é a maior coisa do dia. Então, isso, de fato, a gratidão é a mãe de todas as virtudes. E eu acho que a gente tem que cada vez mais fortalecer isso. Vocês têm alguma mensagem para passar para esse bando de mulheres e de homens também que levam a informação, né? Que o homem também tem. O homem também tem. E leva muita informação para casa também, pode ajudar ao redor, porque às vezes se vê que uma mãe, a esposa ou uma irmã não tá dando conta e às vezes esqueceu, também pode relembrar. Eu vou deixar para vocês uma mensagem aí que vocês possam passar para o nosso público, para as nossas... Eu sou da sua amiga. Eu já falei demais. Então, uma mensagem bem importante para todas as mulheres, para todas as pessoas, né, que estão aí assistindo, que o diagnóstico precoce é a coisa mais importante, né? E que se você descobrir a doença, o diagnóstico não é o fim, é só um recomeço aí para uma nova vida. Claro que vai ter dias difíceis, dias de batalhas, mas a gente está aí um para ajudar o outro. E sempre busque ajuda. Busque um grupo de apoio, grupos de autoajuda, a rede feminina. O que acontece? Vai ajudar você no seu dia a dia a enfrentar essa doença com muito mais amor, com muito mais carinho e também se olhar para si mesmo e se acolher. E assim, juntas, todas as mulheres juntas, nós somos mais fortes. Essa é a mensagem que a gente deixa aí do Outubro Rosa aí para todas as mulheres, né? Que a prevenção é o melhor caminho. Os 12 meses, na verdade, são rosa, né, gente? Isso, não é só no outubro, é todos os dias, né? Isso que mesmo. A gente tem que se cuidar. Prevenção salva vidas e acolhimento irá transformar essa jornada. Aqui na Lip the Pill, nós acreditamos que cuidar é muito mais do que apenas a estética. É vida. Que este Outubro Rosa seja um convite para todas nós fazermos o autoexame, procurarem nossos médicos e conversarem. Informação e apoio fazem toda a diferença.